A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, uma boa noite. E ainda há tempo, feliz ano novo. Estamos aqui nos primeiros dias de 2021. 2020 já é passado, 2020 já ficou para trás. Já estamos construindo coisas novas para 2021. Como é que estão as expectativas do seu coração para esse novo ano? Como está o seu foco para esse novo ano? Não importa o que foi que aconteceu em 2020, você não pode deixar que isso tire de você as expectativas para 2021. E é sobre isso que eu quero ler aqui na Escritura Sagrada, no livro de Filipenses. Hoje nós vamos pregar logo mais, falando um pouquinho sobre esse ajuste das expectativas para um novo ano. E eu vou fazer a leitura em Filipenses, e para começar, eu quero ler aqui Filipenses capítulo de número 3. Eu vou ler apenas os dois últimos versículos, porque eu acho que se encaixa perfeitamente em tudo isso que nós temos vivido durante esses dias, e aquilo que nós precisamos construir no nosso coração para esse novo ano, para esses novos dias que vêm à nossa frente, que nós não sabemos como serão, nós não temos ideia de como serão, mas isso não nos impede de termos boas expectativas a respeito daquilo que o nosso Senhor fará conosco, fará em nós e fará através de nós nesse novo ano de 2021. Filipenses capítulo de número 3, versículos 21 e 22 diz assim: no entanto, obviamente que quando o apóstolo Paulo diz no entanto, ele está linkando com tudo aquilo que ele falou antes. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao teu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Glória a Deus. Esses dois versículos da Escritura, eu gostaria que nós orássemos com base nesses dois versículos, para começar esse nosso culto com expectativa, com entusiasmo no nosso coração, trazendo diante de Deus o nosso coração com esse desejo de que Deus renove as coisas, de que Deus faça novas coisas, mas esse desejo no coração de que não nos esqueçamos, de que a nossa morada aqui é passageira, nós temos um destino, nós temos um lugar de morada eterna, e por isso precisamos iniciar esse novo ano com o nosso coração sendo colocado diante de Deus, com as nossas expectativas sendo colocadas diante de Deus, com o nosso entusiasmo sendo colocado diante de Deus, porque só Deus pode fazer desse ano um ano extraordinário para você, um ano extraordinário para mim, um ano extraordinário para a igreja, um ano extraordinário para o reino de Deus. E é sobre isso, sobre essa palavra que nós oramos no começo desse culto em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado por sua bondade, que nos trouxe, Senhor, durante 365 dias em 2020. Dias difíceis, dias complicados, mas que não tiraram de nós a expectativa daquilo que o Senhor ainda fará. Nós não vivemos coisas melhores no passado, as coisas melhores com o Senhor nós ainda viveremos no futuro, e hoje nós estamos no terceiro dia desse novo ano, Pai. É o segundo momento de celebração que temos na Tua presença nesse novo ano, e nós queremos entregar a Ti o nosso coração, entregar a Ti a nossa vida, entregar as nossas expectativas a Ti, Senhor, porque nós queremos que este novo ano, Senhor, seja um ano, ó Pai, extraordinário para a nossa vida, para a nossa história, extraordinário para a nossa igreja, extraordinário para o Teu reino, Jesus. Só o Senhor pode fazer
coisas extraordinárias se tornarem reais, coisas extraordinárias acontecerem. A tua palavra diz, Senhor, que apenas uma palavra do Senhor pode mudar a realidade do mundo, pode mudar a realidade das coisas. E nós oramos nessa noite pedindo, Senhor, envie uma palavra tua, Senhor, uma palavra que mude a realidade, uma palavra que mude o nosso foco, a nossa expectativa, uma palavra, Senhor, que mude a nossa realidade nesse corpo mortal que vivemos nesse país, nessa expectativa, Senhor, ansiosa que vivemos nesse país. Senhor, em nome de Jesus, envia uma palavra do Senhor, porque uma palavra do Senhor pode renovar o nosso coração, pode renovar o nosso desejo, pode renovar, ó Deus, a nossa maneira de enxergar as coisas. Uma única palavra do Senhor pode mudar de maneira extraordinária a nossa história. Por isso, Pai, em nome de Jesus, uma palavra tua sobre nós, para que 2021, Senhor, seja um ano repleto das bênçãos do Senhor, seja um ano repleto da bondade do Senhor, e ainda que tenhamos que enfrentar dificuldades nesse ano, que o Senhor nos encha de entusiasmo, de coragem, para que possamos enfrentar todas essas coisas, na confiança e no poder do Teu Espírito, Pai. Porque é o Senhor que nos trouxe até aqui, é o Senhor que tem nos sustentado até aqui. Portanto, a nossa oração é que o Senhor continue nos sustentando durante esse ano, que o Senhor sustente a sua igreja, que o Senhor sustente os planos, os sonhos, que o Senhor sustente os projetos de expansão do Teu reino, que o Senhor sustente todas as coisas, Senhor, na mão poderosa do Senhor. E que nós tenhamos, ó Deus, um ano repleto da Tua bondade. Tenhamos, ó Deus, hoje, um culto de celebração repleto da Tua presença, repleto do Senhor. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Você pode compartilhar esse link aí, nós vamos cantar agora e depois vamos refletir na palavra de Deus. Compartilhe o link, compartilhe com outras pessoas que celebrem ou que possam celebrar conosco nessa noite, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha.
grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, o seu sangue é salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver.
Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior, Jesus te chama. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa, o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. A tristeza se alegrará, das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Tome a cruz e a coroa ele dará. Diga ao mundo, Jesus vindo está. Ele te chama. Ele te chama. Amém, glória a Deus. Vamos à palavra de Deus nessa noite. Eu queria convidar você a fazer mais uma leitura bíblica comigo, ainda no livro de Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos a partir do versículo de número 27.
capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 30, e aí, com a graça de Deus, nós vamos encerrar com o capítulo 3 de Filipenses, versículos 21 e 21, que nós lemos no começo do nosso culto. Vamos falar um pouquinho sobre ajustar as nossas expectativas. Filipenses, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 27. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito, em minha ausência tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica, sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles, isso é sinal de perdição, entretanto, para vós, de salvação. E isso vem da parte de Deus, porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedido a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater e agora ouvis que ainda enfrento. Capítulo 3, nós lemos já no começo, versículos 20 e 21, para a gente concluir. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, Pai. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos conduza nessa noite, que o Senhor conduza a nossa reflexão nessa noite, e que acima de tudo, ó Deus, essa palavra seja confrontadora do nosso coração, transformadora do nosso coração, e que nós possamos ajustar, ó Deus, as nossas expectativas, ó Deus, em relação àquilo que vem no futuro, para que nós possamos viver uma vida que glorifique o Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ano novo, vida nova, sonhos novos, projetos novos, expectativas novas. Para algumas pessoas, nem tudo é tão novo assim. Eu tenho o costume de dizer que, na verdade, o que muda numa virada de ano, ou o que pode mudar numa virada de ano, é a maneira como nós enxergamos as coisas, a maneira como nós enxergamos a vida, porque na verdade é inocência demais a gente imaginar que de 31 de dezembro para 1º de janeiro todas as coisas serão diferentes. Mas há uma expectativa que nós precisamos ajustar no nosso coração. Porque na verdade aquilo ou aquele ou aquela que precisa de fato ser diferente em 2021 é você, sou eu. Somos nós que precisamos de alguma forma termos mudanças significativas e substanciais no nosso coração e na nossa vida. Mas a pergunta que fica é: como ter expectativas? Depois de termos vivido um ano tão conturbado como foi o ano de 2020, depois de termos recebido tantas notícias de pessoas que partiram, de pessoas que morreram, depois de termos recebido tantas notícias de doenças, de tragédias, como viver expectativas depois de termos vivenciado um país em 2020 tão cheio de corrupção, de maldade, como ter a nossa confiança restaurada em meio a todo esse caos que nós vivemos em 2020. O ano começou, o ano é novo, e começar um ano novo
significa que algumas outras coisas também podem ser novas para nós. E essas coisas novas, elas precisam gerar no nosso coração expectativa. Expectativa. Como está o seu coração com as suas expectativas? Será que você terminou 2020, está começando 2021, já com aquela sensação de que você está derrotado, já com aquela sensação de que você perdeu o jogo, já com aquela sensação de que você já foi vencido? Ou você está começando esse novo ano cheio de ânimo, cheio de gás, cheio de expectativa, olhando para frente e fazendo planos, fazendo projetos, tendo expectativas de que as coisas serão melhores? A resposta simples e direta para nós é que sim, as coisas podem ser melhores. Mas esse não deve ser o foco principal do nosso coração. Porque o que nós estamos tentando falar aqui não é não ter expectativas, ou dizer que as expectativas são inocência demais, ou que as expectativas vão gerar frustrações demais. Não, não é isso. O que nós estamos falando aqui é que se nós ajustarmos o nosso coração com o coração de Deus, com o foco de Deus, com o direcionamento de Deus, este ano, apesar de todos os desafios que Ele pode apresentar para nós, ele deve e pode ser um ano extraordinário para a nossa vida e para a nossa história. Porque eu tenho no meu coração de que nada do que foi vivido no passado é melhor do que aquilo que nós ainda viveremos no futuro. O Senhor diz através do profeta que Ele tem coisas grandes, coisas profundas ainda a serem reveladas que nós não conhecemos. E isso demonstra para nós que há um futuro com Deus. Há uma expectativa à frente com Deus, e essa expectativa precisa sustentar o nosso coração. Essa expectativa precisa sustentar a força, o ânimo com que nós acordamos, com que nós levantamos todas as manhãs e tomamos as rédeas da nossa vida e da nossa história para fazer com que a vida seja melhor. Então, o que nós estamos falando quando dizemos sobre ajustar as nossas expectativas? Estamos falando de colocar cada coisa no seu devido lugar. Colocar cada coisa no lugar certo. E eu entendo, sinceramente, que não há outra maneira da gente começar essa conversa. Não há outra maneira da gente falar de expectativas, não há outra maneira da gente falar de um novo ano, sem a gente abrir aqui o ajuste sobre 3 focos ou 3 expectativas que nós precisamos sincronizar com Deus nesse novo ano. E a primeira delas, nós lemos aqui no livro de Filipenses, capítulo 1, versículos 27 e 28. O apóstolo Paulo, ele começa esse texto aqui, ele começa esse trecho da sua carta aos irmãos da igreja de Filipos, dizendo: portai-vos como cidadãos dignos do evangelho de Jesus Cristo. Então a primeira expectativa que nós precisamos ajustar, ou o primeiro foco que nós precisamos ajustar e precisamos trazer para a nossa realidade, preste bem atenção nisso: viva de maneira digna do evangelho de Jesus Cristo. Como será o ano de 2021?
Como serão os meses de 2021? Como serão os dias de 2021? Nós não sabemos, porque nós não temos uma bola de cristal. Nós não temos esse olhar sobre o futuro. Nós não sabemos o que acontece daqui a um segundo. Mas ainda seja o que for que acontecerá neste ano, eu quero dizer para você: viva de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Esse último ano, ele mostrou que é possível viver de modo indigno ao Evangelho. Me desculpem. E como isso acontece? Nós fomos bombardeados durante esse ano com diversas notícias de pessoas que deveriam ser representantes de Jesus Cristo, que deveriam ser pessoas dignas dentro de uma sociedade corrompida, mostrando Jesus Cristo. E essas pessoas viveram de modo indigno. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo: olha, acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima de qualquer expectativa, acima de qualquer sonho, acima de qualquer projeto, acima de qualquer perspectiva que você tenha do futuro, viva de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, viva para glorificar o nome de Jesus Cristo, viva a sua vida nesse novo ano, para que Jesus Cristo seja glorificado através de você. E como é viver de modo digno do Evangelho em uma sociedade que é anti-Evangelho, em uma sociedade que é contra o Evangelho? E aí, eu preciso fazer uma distinção aqui. Você não pode confundir evangelho com evangélico. São duas coisas diferentes. São duas coisas completamente distintas, que não deveriam ser distintas, mas são. Uma coisa é o Evangelho de Jesus Cristo, outra coisa são os evangélicos. E qual é a ideia do Evangelho de Jesus Cristo? Não é simplesmente você ter um linguajar próprio. Não é simplesmente você ter um tipo de roupa que você usa. Não é simplesmente você ter um jeito ou um cacuete típico de um evangélico. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando a palavra de Deus diz, viva de modo digno do Evangelho, a ideia é que se você foi salvo por Cristo, se você detém na sua vida a mensagem do Evangelho de Cristo, então a sua vida precisa coincidir com essas verdades do Evangelho. Agora preste atenção numa coisa. O apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo de número 28, que isso você deve fazer, mesmo que você seja atacado. Versículo 28, sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles isso é sinal de perdição, entretanto para vós é sinal de salvação. Viver do modo digno do Evangelho não é simplesmente viver quando tudo está bem, quando tudo está legal, quando todo mundo gosta da gente, quando todo mundo gosta daquilo que a gente fala. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, viva de modo digno do Evangelho, mesmo quando houver oposições. Isso é viver o Evangelho. E aí, em tese, por isso que eu disse, não deveria ser, mas é distinto. Em tese, o evangélico deveria ser aquele que vive e comunica o Evangelho de Jesus Cristo. Então, como a gente sabe que alguém é evangélico do ponto de vista da Bíblia? É só olhar para o tipo de vida que ele vive.
É só olhar para o tipo de ideologia que ele pensa. É só olhar para o tipo de coisas que ele faz na sua vida. Por quê? Porque existem muitas pessoas que se denominam evangélicas, mas elas não são do Evangelho de Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Eu vou repetir essa frase. Existem muitas pessoas que se dizem evangélicas, mas elas não vivem pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elas são evangélicas, mas elas não são do Evangelho. E isso é possível, porque viver de modo digno do Evangelho é acima de tudo e acima de todas as coisas, você amar Jesus e amar aquilo que Jesus fez na sua vida e transmitir isso que Jesus fez na sua vida para outras pessoas. Mas depois, viver de modo digno do Evangelho é irradiar a luz de Jesus Cristo por onde nós andamos. Existem pessoas que elas dizem que são evangélicas, mas as suas práticas não conferem essa verdade. Por exemplo, nós estamos vivendo em um país que atravessa um momento difícil, que atravessa um momento desgastante. Mas observe o seguinte: amar o nosso país, amar o Brasil, por exemplo, e espelhar nesse país, irradiar nesse país a pessoa de Jesus Cristo, é viver de modo digno do Evangelho. Por quê? Você realmente acredita que a mudança desse país, que a mudança do Brasil, é uma mudança de presidente, é uma mudança de deputados, de senadores, é uma mudança de governadores, de prefeitos? Você realmente acredita que é isso que vai mudar a história do nosso país? Você realmente acredita que é isso que vai mudar as circunstâncias das coisas? Porque se você acredita nisso, eu preciso dizer para você nessa noite, você não está vivendo pelo Evangelho de Jesus. Porque quem vive pelo Evangelho de Jesus, ele sabe e ele tem um sentimento em seu coração que a única alternativa para a sua vida, que a única alternativa para essa sociedade, que a única alternativa para o Brasil, que a única alternativa para o mundo que vive em crise, que vive em escuridão, se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. É Cristo. Viver de modo digno do Evangelho em nosso país é deixar claro para esse país que nós acreditamos que a solução para esse país é Jesus Cristo. A solução é o Evangelho de Jesus. A nossa confiança não está em outro lugar, a nossa confiança não está em outras coisas, a nossa confiança está em Jesus Cristo, a nossa confiança está no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, é estranho quando a gente vê crentes que se dizem salvos em Jesus Cristo, torcendo contra o próprio país. Gente salva em Jesus Cristo, que não cuida da sua própria cidade, que não ama o seu bairro, que não ama a vila onde ele mora, que não ama a cidade onde mora, que não ama o estado onde mora, e vão vivendo uma vida sectária, uma vida distinta, uma vida separada da sociedade, como se eles fossem uma espécie de sementes especiais que precisam ser guardadas. Mas é interessante a gente olhar para a Escritura, porque nós precisamos viver de modo que glorifique o nome do Senhor. E é interessante, por exemplo, quando o Senhor manda o povo cativo para a Babilônia, se você olhar lá, leia o texto do profeta Jeremias, leia o texto do profeta Ezequiel, você vai observar um negócio interessantíssimo. O Senhor dizendo para o povo:
Orem pela prosperidade da Babilônia. Orem para que a Babilônia seja abençoada. Orem para que a Babilônia cresça, para que a Babilônia floresça. E a razão é simples. Se a Babilônia prospera, se a Babilônia cresce, se a Babilônia é abençoada, o povo também prospera, o povo também cresce, o povo também é abençoado, o povo também tem paz. É por isso que o Senhor diz: vocês estão indo para a Babilônia, vocês vão ficar por lá 70 anos, mas durante esses 70 anos, vocês vão orar, vocês vão jejuar por esse lugar, vocês vão abençoar esse lugar, vocês vão fazer negócios nesse lugar. E é estranho a gente ter pessoas que parecem que odeiam o país, parecem que odeiam o bairro onde estão, odeiam a cidade onde estão. Deixa eu te dizer, sabe por que isso é perigoso? Porque se você não ama o lugar que você está, se você não ama o bairro, se você não ama a cidade, se você não ama o estado, se você não ama o país que você está, como é que você pode irradiar Jesus? Como é que você pode fazer Jesus conhecido? A primeira coisa que nós precisamos, por exemplo, para pregar o Evangelho, é obedecer à ordem de Jesus. Mas a segunda coisa que nós precisamos é amar as pessoas, amar o lugar, amar e ter expectativa com o lugar. O apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo: Timóteo, ore pelos governantes, orem pelos reis, orem pelos líderes. E aí ele dá uma informação interessante, ele diz: para que vocês vivam bem. Viver de modo digno do Evangelho, meu irmão e minha irmã, é viver aonde Deus nos colocou, irradiando a luz, irradiando a presença de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você precisa ajustar esse foco na sua vida nesse ano. Você precisa olhar para o seu coração e dizer: olha, eu quero ser alguém que vive de modo digno do Evangelho. Eu quero ser alguém que irradia Jesus. Eu quero ser alguém que luta para que o Evangelho alcance esse país, para que o Evangelho alcance esse estado, para que o Evangelho alcance essa cidade, para que o Evangelho alcance esse bairro. Eu quero viver para que Jesus seja conhecido, para que Jesus seja glorificado. Isso é viver dignamente o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo lugar, se nós queremos ajustar para viver um novo ano, com o nosso coração seguro, guardado em Jesus, a segunda lição que eu gostaria de trazer é: padecer por Cristo é um presente. Olha o que diz o texto bíblico a partir do versículo 29. Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedido a graça de não somente crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele. Considerando que estáis passando por essa mesma luta, que me viram combater e agora ouvis que eu ainda enfrento. Essa afirmação do apóstolo Paulo nos faz pensar numa verdade. Viver aonde vivemos e estar aonde estamos não nos limita ou não nos impede de viver as adversidades. E é interessante aqui, porque quando ele fala: vivam do modo digno do Evangelho, creem em Cristo, vivam por Cristo e etc. Na sequência ele vai dizer: mas olha, é um privilégio sofrer por Jesus Cristo. Quando nós sofremos por Cristo, é um privilégio. E o tema do sofrimento é um tema recorrente na Escritura. As pessoas sofrem. As pessoas vivem adversidades, as pessoas vivem situações difíceis. Essa é uma realidade. Deixa eu dizer para você, em 2021, você vai enfrentar adversidades, você vai enfrentar momentos difíceis, você vai passar, preste atenção nessa expressão, você vai passar por esses momentos.
Porque nós vivemos o Evangelho. E quem vive o Evangelho sofre o dano. A igreja é perseguida, mas a igreja cresce. Não é interessante? Em tempos de conforto, em tempos em que está tudo bem, em que está tudo tranquilo, a igreja mingua. A igreja quando está vivendo em berço esplêndido, ela mingua. Ela não batiza, não tem conversões, não muda a história e a realidade das pessoas. Os pecados ficam incrustados na igreja. Mas quando a igreja começa a sofrer, quando a igreja começa a ser confrontada, quando a igreja começa a ser perseguida, a igreja começa a florescer, a igreja começa a crescer. E essa é a forma que o Espírito Santo usa para agir. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Atos, o capítulo 2, o Espírito Santo é derramado. Capítulo 3, milagres estão acontecendo. Capítulo 4, capítulo 5, a igreja começa a entrar no berço esplêndido. O pecado já começa a invadir a igreja. Capítulo 6, os irmãos já estão brigando, estão discutindo na igreja. Estão fazendo discussões, aquelas discussões infindas de igreja. É a família X que está brigando com a família Y. É o fulano de tal que está brigando com o ciclano. O capítulo 6 é essa, é uma confusão entre os irmãos. Aí sabe o que o Espírito de Deus faz? No capítulo 7, o Estevão é morto. O Estevão é perseguido e é morto. O primeiro mártir da igreja. Estevão era um diácono da igreja. Sabe o que acontece no capítulo 8? O texto bíblico diz que Deus dá uma grande perseguição. O Espírito move uma grande perseguição. O Herodes foi o maior evangelista da igreja. É uma grande perseguição, e na grande perseguição a igreja perde o conforto, e perdendo o conforto, as pessoas se espalham, e espalhando elas espalham o Evangelho de Jesus. Você olha o capítulo 8, é interessantíssimo. Filipe está andando e o Espírito manda ele ir para um lado, ele vai, ele fala com o cara, ele batiza o cara, o Espírito pega ele, bota ele na praia, e ele começa a pregar de novo e fala de novo, e o capítulo 9, o Espírito está agindo no capítulo 9, capítulo 10, o Pedro está indo para Cornélio, e as coisas estão acontecendo, capítulo 11, a Antioquia está cheia do Evangelho de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, não pense que momentos difíceis acabam com a igreja. O que acaba com a igreja é o comodismo, o que acaba com a igreja é falta de espiritualidade, o que acaba com a igreja é falta de oração, o que acaba com a igreja é não viver de modo digno o Evangelho de Jesus. Perseguição não acaba com a igreja, lutas não acabam com a igreja cresce em meio a perseguições. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo: olha, o sofrimento de vocês é um presente de Deus para que vocês cresçam. O sofrimento de vocês é um presente de Deus para que vocês fiquem firmes. E isso acontece para que você entenda que Jesus nunca prometeu para você uma vida fácil. 2021 não é um momento de vida fácil. Aliás, falando em vida fácil, os profetas de 2019, de dezembro de 2019, se nós seguíssemos a Escritura Sagrada, eles deveriam ser punidos. Porque o que foi que aconteceu com 2020? Quando eles lá atrás profetizaram, derramaram óleo, passaram com helicóptero, disseram que era o ano disso, era o ano daquilo outro. E 2020 se transformou num ano extraordinário de Deus. Para mostrar para você, para mostrar para mim que nós não somos nada. Que nós continuamos de pé por causa da graça de Jesus. Que nós continuamos caminhando porque Jesus nos sustenta. E que a igreja de Jesus, os servos de Jesus, aqueles que decidiram viver de modo digno do Evangelho, precisam fazer alguma coisa para saírem dessa zona de conforto. Porque o mundo padece,
O mundo jaz na malignidade, as pessoas estão morrendo sem Cristo, e nós continuamos discutindo as cores que nós vamos pintar a igreja, nós continuamos discutindo as músicas que nós vamos cantar na igreja, nós continuamos horas infindas, e ensaios e mais ensaios na igreja, e o mundo está perecendo sem Cristo, sem Jesus. Nós precisamos entender que o nosso sofrimento nos coloca diante de uma posição em Jesus. E essa posição é um privilégio. É um privilégio. Por isso que o apóstolo Paulo aqui em Filipenses, ele vai dizer: estou certo de que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Neemias, quando lá atrás Neemias está reconstruindo os muros, e Neemias está sendo atacado, Neemias está sendo bombardeado, estão tentando matar Neemias, Neemias dá uma resposta: eu estou numa grande obra e eu não posso parar. O apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses: eu aprendi a viver bem em qualquer situação. Já tive muita abundância, já passei fome, mas eu aprendi a viver bem, apesar da situação. E a história do cristianismo mostra homens e mulheres que mudaram a história do mundo, mas o fizeram por amor de Cristo. Sofreram, morreram, mas os seus frutos estão cravados na história. Nós podemos sofrer, nós podemos morrer, mas se nós vivemos do modo digno do Evangelho, os frutos da nossa vida estarão cravados na história. E por último, que nós amemos nesse ano de 2021, que nós amemos a cruz de Cristo, que nós confiemos em Cristo, pois a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 3, nos versículos 20 e 21, ele vai dizer: no entanto, a nossa cidadania é dos céus. É de lá que nós aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. A nossa morada não é aqui. Nós temos um destino certo, nós temos um lugar certo, nós temos um caminho certo, e não é aqui. E essas são as últimas palavras desse capítulo 3 que o apóstolo Paulo vai falar. E ele vai nos levar a entender o seguinte: ele está falando aqui nesse contexto de perseguição mesmo. Ele está falando de algumas lutas. Ele está falando aqui, sede meus imitadores. Ele está falando que advertiu repetidas vezes os irmãos para que vivam com os olhos fixos. Aí ele vai dizer o seguinte: há muitos que são inimigos da cruz. Há muitos que são inimigos do Evangelho. E aí ele enfatiza: o fim dessas pessoas é a perdição. Porque o Deus deles é o próprio estômago. Eles vivem pelo seu próprio orgulho. Eles ostentam isso, eles fundamentam-se nisso. E eles se preocupam apenas com o que é terreno. Preste atenção nessa expressão. O apóstolo Paulo está dizendo dessas pessoas que são inimigas da cruz. Sabe o que ele está dizendo delas? Ele está dizendo que elas são orgulhosas, elas vivem para o seu próprio estômago, é o Deus delas, elas ostentam-se no seu orgulho, elas se fundamentam no seu orgulho. Aí ele diz assim: a única preocupação que essas pessoas possuem é com aquilo que é terreno. Preste atenção nisso.
2021 precisa ser um ano em que você se preocupe mais com as coisas que são eternas do que com as coisas que são terrenas. Porque é nesse contexto que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, existem pessoas inimigas da cruz, orgulhosas, que elas apenas pensam e se preocupam naquilo que é terreno. Mas vocês, no entanto vocês não são assim, porque vocês são cidadãos dos céus. Aquilo que vocês vivem, aquilo que vocês esperam, aquilo que vocês fazem, tem uma conexão direta com a eternidade, não é terreno. Paulo faz essa afirmação com dor no coração. Existem pessoas entre nós que são inimigas da cruz de Jesus. Existem pessoas entre nós que são inimigas da cruz de Jesus. Existem pessoas que estão mais preocupadas com o que é terreno do que com aquilo que é eterno. Este novo ano precisa marcar a nossa vida com a nossa preocupação com aquilo que é eterno. Porque não é possível que a gente esteja mais preocupado com o tipo de sapato, de tênis que alguém usa, do que com a vida que essa pessoa leva, com que a vida dessa pessoa diante de Cristo. Não é possível que para nós seja mais importante o tipo de roupa que uma pessoa usa do que como está a sua vida diante de Jesus Cristo. A gente precisa entender que uma coisa transforma a outra. Se você vive de modo digno do Evangelho, você caminha de modo digno do Evangelho. Mas não é possível que nós vamos entrar em mais um ano em discussões infindas, em discussões teológicas que não terminam nunca, em brigas na internet que não acabam nunca, enquanto pessoas continuam perdendo suas vidas sem Jesus. Se preocupar com o que é terreno é não se preocupar com a vida das pessoas em relação a Jesus. Se preocupar com o eterno, se preocupar com aquilo que dura para sempre, é você entender que você é um representante de Cristo. A música que nós cantamos no culto não é mais importante do que as pessoas que o Espírito Santo toca. A estrutura que a gente tem não é mais importante do que as pessoas que estão dentro dessa estrutura e o Espírito Santo transforma. O corte de cabelo não é mais importante. O estilo não é mais importante. Os bancos não são mais importantes, os instrumentos não são mais importantes. A fachada da igreja não é mais importante. O ar-condicionado não é mais importante. O que de fato importa para nós, e o que de fato faz de nós seguidores de Cristo, é que nós estamos linkados com aquilo que é eterno. Tudo isso pode acabar, tudo isso pode desmoronar. Nós vamos para as ruas, nós vamos falar de Jesus nos lugares, porque nós não precisamos disso, porque para nós o mais importante são as almas que Jesus está salvando, são as almas transformadas pelo Espírito de Deus. Preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Nós não somos inimigos da cruz de Jesus. Nós amamos a cruz de Jesus. Sabe por que nós amamos a cruz de Jesus? Porque nós amamos as pessoas mais do que qualquer outras coisas. Nós amamos pessoas mais do que os nossos status. Nós amamos pessoas, e quando amamos pessoas e vivemos do modo digno do Evangelho, nós somos os representantes de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que ele tem uma dívida com os incrédulos. O apóstolo Paulo vai dizer que ele tem uma dívida com aqueles que não têm Cristo. Preste atenção nisso. Não é um favor que ele está fazendo, é uma dívida que ele está pagando. Se Jesus entrou na sua vida, se Jesus salvou você, se Jesus mudou a sua história, você tem uma dívida com aqueles que ainda não têm Cristo. O apóstolo Paulo diz: eu sou devedor
daqueles que não têm Cristo. Eu preciso pregar o Evangelho, mas não é um favor que eu estou fazendo. Não é um presente que eu estou dando, não, eu prego o Evangelho, porque eu sou constrangido pelo amor de Cristo. É uma dívida que eu tenho com Cristo, é uma dívida que eu tenho com as pessoas. Nesse ano de 2021, nós precisamos avançar na direção das pessoas. Nós precisamos melhorar os nossos relacionamentos. Nós precisamos melhorar a maneira como nós lidamos com as pessoas. Nós precisamos refrear mais a nossa língua. Nós precisamos ter cuidado maior uns com os outros. Nós precisamos sanar as necessidades uns dos outros, porque aquilo que nós fazemos tem conexão eterna. Por isso que o apóstolo Paulo termina: a nossa cidadania é dos céus. Aquilo que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Aquilo que nós vivenciamos aqui ecoa para sempre, porque a nossa cidadania não é terrena, as coisas em que nós estamos envolvidos não são terrenas, nós vivemos para a eternidade. Jesus Cristo, o nosso Senhor, é a solução para esse mundo nosso. A redenção está em Jesus. A redenção está no Evangelho de Jesus. A redenção está na cruz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, 2021, viva de modo digno do Evangelho. Em 2021, o seu sofrimento glorifica a Deus. 2021 não vai ser fácil, ou 2021 vai ser difícil, eu não sei. Mas a palavra do Senhor está dizendo: fique firme, porque é um privilégio viver o Evangelho, e ainda que haja adversidades, continue firme, porque esse corpo corrupto, esse corpo corrompido, esse corpo humilhado, será transformado, porque a nossa morada é outra, a nossa morada não é aqui. Em terceiro lugar, em 2021, pense menos no que é terreno e pense mais naquilo que é eterno. Aquilo que é eterno, pensar naquilo que é eterno, fazer aquilo que é eterno, tem conexão para toda a eternidade. E que assim nós possamos viver e ajustar as nossas expectativas para esse novo ano. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. E eu separei aqui alguns propósitos de oração que eu gostaria de fazer no final dessa palavra. O primeiro deles é: vamos orar para que o nosso país, e quando eu digo país, o bairro, a cidade, a vila, seja cheio de Jesus Cristo. E nós chamamos isso de avivamento. Por um avivamento no nosso país. Segundo lugar, vamos orar para que os crentes, os nossos irmãos e irmãs em Cristo, vivam de maneira fiel a Jesus Cristo, e a isso nós chamamos de santidade. Mas eu convido você também para orar, para que a nossa igreja cumpra o seu chamado de pregar Jesus, de estar mais preocupada com as pessoas que estão se perdendo no mundo, do que com o seu próprio status, para que Deus encha a nossa igreja desse poder sobrenatural, para que nós possamos cumprir a missão que Jesus nos deu a nós. E em quarto lugar, nós vamos orar hoje, para que nós tenhamos poder do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, para derrotar o maligno, para derrotar o diabo, para derrotar Satanás. Este ano de 2021 precisa ser um ano marcado na nossa história, com expectativas, mas que essas expectativas estejam linkadas, sincronizadas, seguras, sustentadas em Jesus Cristo, o nosso Senhor, e que para Ele vivamos, para a glória do nome dEle. Vamos orar.
Senhor, obrigado por Tua palavra, Jesus. Senhor, nós queremos viver de modo digno do Teu Evangelho, Senhor. Queremos viver de modo digno, Senhor, de modo que olhem para nós e saibam, Senhor, e enxerguem em nós que o Senhor está na nossa vida, que o Senhor está na nossa história. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, pedindo para que o Senhor encha esse país, encha essa cidade, encha esse estado, o nosso bairro, encha, Senhor, do Teu Espírito, encha de Jesus. Que haja um avivamento, Senhor. Que haja pessoas, ó Deus, se convertendo ao Evangelho, pessoas mudando de vidas, pessoas restaurando as suas histórias. Pai, nós oramos pela santidade da Tua igreja, pela santidade do Teu povo, Senhor. 2020 foi um ano marcado, Senhor, por máscaras. Mas que 2021, Senhor, seja um ano marcado, Senhor, por essa lisura, Senhor, que o Evangelho provoca no nosso coração. Que 2021 seja marcado por essa lisura, Senhor, de viver a vida digna diante do Senhor. Pai, que os nossos pecados sejam sepultados em 2020 e que em nome de Jesus, o Senhor nos dê a oportunidade de vivermos uma vida de santidade nesse novo ano. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor encha a Tua igreja do Teu Espírito. Senhor, encha a Tua igreja de poder, Senhor, para que nós possamos cumprir a missão que o Senhor nos entregou. Pai, que esse ano seja marcado por batismos, seja marcado por transformações de vidas, seja marcado por igrejas, Senhor, crescendo, sendo plantadas em diversos lugares, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas. Encha a nossa vida do Teu poder, Jesus. Encha-nos com o poder do Teu Espírito, para que nós possamos vencer o mal, vencer o maligno, vencer o diabo, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos colocar os pés nesse novo ano, certos, ó Deus, de que estamos seguros no Senhor. Que o Senhor que o Senhor possa prover esse ano para a nossa vida e história. O Senhor sustente a nossa vida durante esse ano, e que o Seu nome seja glorificado em nós, através de nós. Que o Seu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos cantar mais uma música e depois nós vamos encerrar o nosso culto nessa noite, em nome de Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a Tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito feliz por tua presença conosco nessa noite. Que Jesus possa abençoar grandemente a sua vida. Que você tenha uma feliz semana. Olha só, hein? Olha aqui, ó. Para essa lente aqui, ó. Primeira semana de 2021. Que Jesus abençoe sua vida. Que Jesus prospere sua vida. Que Jesus dê oportunidades nessa semana para você vivenciar o Evangelho. Que você alcance pessoas nessa semana com o Evangelho. Que esta semana seja um marco de mudança e transformação na sua vida. Em nome de Jesus. Que suas expectativas para essa semana estejam seguras em Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse nosso culto, você que tem contribuído, ofertado, você que tem dizimado nessa igreja. Nós estamos nesse período de novo, somente online, não estamos com cultos presenciais, mas você continua abençoando a igreja continua abençoando sua vida, e assim nós seguimos firmes e fortes, levando o Evangelho de Jesus e alcançando pessoas para a glória do nome dEle. Amém? Que você tenha essa feliz semana. Eu vou te despedir com a bênção apostólica. E aí, que se você estiver aí com a sua família, você abraça aí a sua família. Família pode, né? Você deseja uma feliz semana. Se você não puder abraçar, se você não está com ninguém, que você, manda um zap aí, manda um zap dizendo, olha, boa semana para você, que Jesus te abençoe nessa semana, em nome de Jesus. E aqui nós também oramos por cada um dos pedidos de oração que aqui foram colocados, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado, Senhor, por sua bondade e graça, Senhor, nos permitindo finalizar mais um domingo na tua presença, iniciar uma semana, Senhor, na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor. Oramos por cada pedido de oração aqui colocado, Senhor. Oramos para que o Senhor intervenha sobre a vida dos teus filhos. Oramos para que o Senhor intervenha de maneira poderosa e milagrosa. Pai, que o Senhor abençoe o nosso país. Que o Senhor abençoe pessoas, ó Deus, que estão enfermas em hospitais. Que o Senhor abençoe pessoas que estão lutando, ó Deus, nesse período. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste a sua graça sobre a nossa vida, com cura, com transformação, com mudança, em o nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma feliz semana, Pai. Que essa semana seja marcada por tua presença, seja marcada pelos presentes que o Senhor nos dará, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja conosco hoje e permaneça para sempre. Amém, amém e amém. Que Jesus abençoe sua vida, uma feliz semana, e nós nos encontramos aqui na quarta-feira no nosso culto, sábado culto, domingo culto, para nós glorificarmos o nome de Jesus. Que Jesus te abençoe.